eu sou a Lu e hoje nós vamos pintar um sabonete com hortênsias. E a palavra de hoje se encontra em Jeremias, capítulo 33, versículo 6. Diz assim: Eis que eu farei vir sobre ela saúde e cura, e o sararei, e lhes manifestarei abundância de paz e de verdade. Essa é uma promessa feita àqueles que buscam ao Senhor. Aqui eu tenho um sabonete da Natura, mas você pode colocar um sabonete Nivea, Lux. Só não deve fazer com o sabonete que tem muito hidratante, porque a tinta não adere. Vou pôr um pratinho aqui e vou usar aqui, ó. Você pode usar as costas da tesoura, pode ser até assim mesmo, para raspar essa parte aqui. A gente precisa de uma superfície lisa. Então, olha como eu faço. Tem gente que gosta de fazer com estilete. Eu acho muito cortante. Então, você usa um material que você tem assim duro. É bem fácil, não aperte muito, é só mesmo o peso da tesoura no sabonete. É um trabalho bem minucioso, de paciência, porque você tem que ir alisando, até deixar bem lisinho. Aqui, ó, do ladinho também, eu gosto de tirar essa rebarba que sobra aqui, na junção das duas partes. Quando você perceber que ele tá bem lisinho e que você já conseguiu tirar a escrita que tem ali no meio dele, aí você pega um paninho, uma toalha, e faz isso aqui. Você esfrega que ele vai ficar bem liso, bem bom de pintar. Eu gosto de pintar direto no sabonete. Tem gente que gosta de passar uma base, passa um clareador, deixa secar e depois faz por cima a pintura. Às vezes eu gosto de passar o risco com carbono aqui, dá para fazer. Eu tenho outros vídeos pintando sabonete que eu ensino a fazer desse jeito. Eu vou usar aqui algumas cores e eu já vou colocá-las aqui. Então, assim. Primeiro, eu vou usar o azul marinho para marcar duas bolinhas, porque eu quero fazer duas hortênsias. Eu não vou colocar exatamente no meio, um pouquinho para baixo. Aqui, ó. Marquei. Agora eu peguei um pouquinho do magenta e eu vou fazer uma segunda bolinha aqui, ó, um pouquinho para cima. Agora eu vou marcar com o verde grama, eu tô usando um pincel 0, tá? Com verde grama eu vou marcar umas folhinhas. Vou marcar aqui, ó, uma. Vou colocar uma folhinha aqui, assim. Você viu que eu passei por cima daquela florzinha? Vou fazer mais uma aqui, ó. E mais uma aqui. 3. Aqui eu vou fazer uma menorzinha, assim, mais compridinhas. As folhinhas da ponta são mais compridinhas. Eu tenho aqui um pincel que tá bem gasto. Eu uso ele para tintar óleo, mas ele é ótimo para trabalhar no sabonete, porque é macio. Se você não tem, esse aqui é um número 2. Se você não tem, você pode trabalhar com pincel 0. Tem problema nenhum. Em outros vídeos também eu já fiz sabonete todinho com pincel 0.
Ó, peguei uma pincelada de água, só coloquei lá no fundo e tirei. Eu não vou secar o meu pincel, vou deixar ele úmido. Eu vou pegar um pouquinho do azul hortênsia. Essa tinta vai ficar bem leve. E vou fazer aqui, ó, desse lado, uma sujeirinha. Eu tô dando pinceladinhas, eu não tô esfregando. E outra coisa, essa tinta, ela tem que ficar muito leve no sabonete. Tá, fiz aqui um pedaço, vou fazer mais uma partezinha aqui. Agora, vou pegar um pouquinho do magenta. Eu ainda tenho aqui um restinho de água. É só mesmo para dar uma rosadinha. Um pouquinho mais. Ó, vou pôr um pouquinho desse magenta aqui. Um pouquinho aqui. Eu praticamente coloquei em toda a superfície do sabonete. E onde esse magenta encontra o azul, ele vai ficar levemente arroxeado. Aí. Temos um fundo. Agora eu vou fazer as folhinhas. E eu vou fazer com esse pincelzinho aqui mesmo. Sempre eu passo ele na água e tiro o excesso da água aqui. Vou pegar um pouquinho do verde grama. Trabalho com o pincel assim e assim, para não ficar muita tinta ali. A tinta tem que estar bem aguadinha. Ó, pouquinho, já preencheu, pinceladinha. Vou fazer isso nas outras também. Você viu que eu tô colocando uma manchinha? Ah, aqui a gente tem um probleminha. Você viu que eu passei em cima? Vou pegar um outro pincelzinho. E um pincelzinho de pelo de porco, durinho. Aqui onde eu passei a folhinha em cima do risco da hortênsia, eu só preciso umedecer um pouquinho o pincel e voltar aqui, ó, tiro todinha essa tinta. Ó, caso você faça o teu risco e não gostei, não deu certo, você volta com o pincel úmido que você consegue acertar e você consegue tirar. Esse é o bom de pintar sabonete. Se você não gostou de nada, por exemplo, você pega o paninho úmido e limpa. E você pode começar tudo de novo. Então, vamos colocar o verdinho aqui nessa folhinha. Verdinho aqui, já vou colocar, embora esteja por cima. Agora o meu pincel tá assim, só sujinho de tinta. Eu vou pegar um pouquinho do azul hortênsia para clarear ainda mais esse verde. Olha, mesma tonalidade que eu usei no fundo, vou usar aqui agora para fazer umas manchinhas. Duas aqui, eu tô simulando folhinhas. Mais uma aqui. E aqui eu vou colocar uma também. Ela está bem mais clarinha que as outras. Agora eu vou fazer o acabamento com pincel zero. Verde grama, verde grama, aqui nessa tinta que tá úmida ainda, você trabalha com pouquíssima tinta, então às vezes é preciso colocar uma gotinha de água todas as vezes. Aqui, ó, um risquinho no meio, uma pontinha, você vai moldar. Nessa dali que tá bem apagadinha, você vai colocar o acabamento também, mas com uma tinta misturada, verde grama e um pouquinho do azul hortênsia. Vai ficar, olha aqui, ó, bem mais clarinho. Já vou colocar nesta.
Aqui uma pontinha, nesta também, uma pontinha, mais um acabamentinho do lado de cá. Tô com um pelo aqui levantado, que tá me atrapalhando. Aqui eu tenho mais uma. Aqui eu tenho mais uma pequenininha. Umedeci o pincel, passei no pratinho para tirar o excesso, carrego com um pouquinho de tinta e agora eu vou fazer nesta maior. Ela fica mais próxima, ela fica um pouquinho mais verde. Acabamento, ranhuras. Essa daqui também. Acabamento, ranhuras. Esta. Você viu que elas ficam diferentes. E isso é bom. Porque na natureza não tem tudo igualzinho. E essa daqui também. Acabamento, ranhura. A ranhura sempre de dentro para fora e depois de fora para dentro. Essa daqui ficou meio fortinha. Eu vou ter que deixar um pouquinho mais definido aqui, um pouquinho mais forte. Eu coloquei em cima do rosa. Agora, eu vou pegar uma pinceladinha de magenta, uma pinceladinha do verde grama, eu vou misturar os dois. Mais uma pinceladinha do magenta. E eu tô fazendo aqui um tom de marrom. E agora eu vou fazer um galinho. Outro galinho. Um pouquinho mais grosso embaixo. À medida que vai subindo, vai afinando. Aqui, ó, eu vou pôr um risquinho no meio. Vamos sair aqui com uma pontinha lá atrás daquela folhinha. E agora vou virar pra lá. Vou fazer aqui também, ó. Um galinho. 1, 2, 3. Não, acho que já tá bom. Talvez mais um aqui. 2. Agora, nós vamos pintar as hortênsias. Eu vou fazer assim, com esse pincel aqui molinho, você pode fazer com o pincel zero. Primeiro, vou fazer essa hortênsia de trás. Eu quero deixar ela um pouquinho mais clara e mais rosada. Primeiro, eu hidrato o meu pincel. Tiro o excesso, pego uma pitada do azul marinho. Tirei todo o excesso de tinta ali no pratinho. Eu vou colocar o azul marinho aqui, ó, nessa área. Tem que ser bem rapidinho, porque seca muito rápido no sabonete. Agora eu vou pegar uma pitada de magenta e vou mesclar essas duas cores. Você não vai ficar ali naquele risco. Você vai bater um pouquinho de tinta em cima do risco, saindo pra fora. Ficou meio roxinho, tá vendo? Assim que eu quero. E agora eu vou pegar o pincel zero com a tinta branca e vou fazer a florzinha. Vou começar aqui, ó, no lugar onde tá mais alto. Depois eu venho só limpando o meu pincel, fazendo pontinhos. Você vai ver que no final a gente acha as florzinhas. É bem fácil. Não tô colocando pingo, eu tô colocando e puxando. Coloca o pincel e puxa. Como se você estivesse fazendo uma margaridinha. Aqui nessa área mais escura,
com uma pincelada só, eu já tô fazendo tudo, olha só. Eu não tô carregando o pincel, porque eu não quero que fique muita tinta aqui, muita tinta branca. Essa tinta branca vai ficar mais nessa área aqui de cima. Na verdade, a hortênsia é como se fosse uma bola. E a bola sempre vai ter a área central mais alta e mais clara. Se precisar, você pode voltar com um pouquinho da cor, ó, magenta, azul marinho, faço ali no pratinho e completo. Se ficou muito branco, por exemplo, você pode fazer isso. Coloca umas manchinhas mais escuras no centro. Aqui eu fiquei já satisfeito com a minha hortência. Agora eu vou fazer essa outra e quero deixar um pouquinho mais escura. Eu vou fazer a mesma coisa. O azul marinho, opa, tem que tirar lá no prato. Olha que ficou uma bola de tinta. E no sabonete isso não é interessante. Não deixar essa linha muito redonda, deixa assim irregular. E eu vou completar essa daqui com o azul hortênsia. Não vou colocar o magenta, para dar uma diferença na cor. Lembra que essa folhinha tá por cima. Ai, como eu não gosto de fazer isso. Eu gosto de fazer sempre o que tá por baixo primeiro. Mas eu vou ter que retocar a folhinha depois. Aqui aconteceu uma coisa interessante. Você viu que o meu azul marinho ali de trás, ele ficou mais clarinho. E essa hortênsia tá na frente, então eu vou voltar com um pouquinho do azul marinho no pincel zero e vou escurecer a base da hortênsia anterior. Só essa partezinha aqui. Porque esta precisa ficar mais clara. Ela tá por cima. Primeiro, começo aqui no centro com a florzinha branca. Aí, vou limpando o meu pincel lá pra borda. Venho trazendo pra cá. Se você quiser fazer a toalha pra fazer o jogo, eu tenho um vídeo onde eu ensino pintar hortênsias numa toalha de rosto. Você viu que aqui ficou um pouquinho mais escuro. Se precisar, volta com um pouquinho do azul marinho e faz ali, ó, um degradezinho. O meu, eu já tô satisfeita. Eu vou usar nessa daqui um pouquinho do azul hortênsia para fazer alguns pontinhos que seriam miolinhos. E nesta daqui eu vou usar um pouquinho do azul marinho mesmo. Só deixando esses pontinhos assim. E agora eu vou arrumar aquela folhinha ali. Um pouquinho do verde grama. Faço o acabamento dos dois lados e puxo aqui no centro. Pronto, ela ficou por cima, aparecendo um pouquinho mais. Achei que o azul do fundo sumiu quase todo, então eu vou colocar um pouquinho mais de azul hortênsia. Aqui, ó, pertinho, em cima do rosa, porque ficou praticamente rosa. Foi muito pouco. Pronto, agora eu gostei mais. Nosso trabalho de pintura está pronto. Agora a gente espera secar. Às vezes vocês me perguntam do tempo de secagem. É o suficiente para você colocar o dedo em cima, assim, ó, e não sair a pintura. Aqui hoje deve estar fazendo uns 30 graus. Então, nos 5 minutos tá seco isso aqui, que já dá para passar o verniz. Mas espere até você colocar o dedo e não sair.
Ah, um detalhe, não coloque o dedo no meio, tá? Coloque assim, ó, numa pontinha, pra ver se sai. Olha, tá bem sequinho. Essa é a hora de você colocar o glitter, se você quiser. Fazendo pontinhos assim, ó. Vou fazer aqui toda a volta. Giro, ó, meu dedo tá apoiado aqui na mesa. Aí eu consigo fazer bem certinho. O meu bem certinho aqui ficou tortinho. O que que eu faço? Pego o meu pincel, tiro. Dois que ficaram tortinhos. E coloco novamente. Deixo secar o glitter agora. Olha, agora o glitter também já secou. Para impermeabilizar aqui, eu gosto de usar o verniz geral. Aqui, ó, verniz geral. E o verniz geral, a gente tem que passar com um pincel molinho. Eu tenho esse daqui que eu gosto de usar para passar o verniz aqui em cima do sabonete, porque se usar um pincel duro vai arrancar. Então você mergulha no verniz e vai passando. Você tem que deixar uma camada não muito grossa, porque senão ele vai escorrer. Aí vai fazer umas gotas assim. Você vai limpando e tenha certeza de que toda a superfície está bem coberta. É melhor pecar pelo excesso do que deixar buracos. Eu te aconselho nas primeiras vezes que você passe uma vez, espere secar e passe uma segunda vez. Isso vai te dar garantia de que não vai vazar água, porque o que vai conservar a pintura no sabonete é essa proteção. Você pode usar esse sabonete, ele vai gastar o outro lado e aqui a pintura vai ficar perfeita, se não arrancar o verniz. Esse pincel que você usou o verniz, você vai usar o thinner para lavar. Ou então você pode usar o querosene, o água raiz, Varsol, porque senão ele vai ficar duro, você vai perder o pincel. Esse verniz tem que secar bem. Depois de seco, você pode enfeitar o seu sabonete. Eu tenho aqui, ó, uma renda. Você pode colar em volta. Deixa eu torcer aqui. Você pode colar em volta com cola branca. Você coloca cola na renda, coloca aqui, coloca uns alfinetinhos só para prender a renda até secar. Depois você tira o alfinetinho. Você pode colocar também uma passamanaria. Assim, ó. Olha como dá um acabamento bonitinho. Eu não vou colocar no meu. Então, o trabalho está concluído. Apesar de eu ter feito aqui direto no sabonete, eu vou colocar o risco para você. Você pode fazer a toalha acompanhando. E o risco você encontra gratuitamente na minha página. Entra lá, www.sonalupinturas.com.br. Para você que me apoia, muito obrigado. E agora nós vamos ver para quem eu vou mandar o beijinho especial de hoje. Essa é a minha aluna virtual Sandra, que mora em Brasília. Ela queria fazer um presente para a igreja em Caldas Novas, Goiás, e estava procurando no Google algumas imagens cristãs para os paramentos do altar. Daí, encontrou o canal Sonalu Pinturas e a aula 51. Ela diz que seguindo minhas orientações foi fácil, mas
pretende se aventurar com mais liberdade e fazer seus próprios desenhos. Sandra, siga esse caminho e com certeza terá muita satisfação. Hoje, o meu beijinho carinhoso é seu.